pessoal, boa noite. Tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu sou a doutora Juliana, geriatra da Goki, e hoje eu vou ter o prazer de conversar com a nossa terapeuta ocupacional, a Marisa Takatori. Ela é uma das terapeutas ocupacionais, né? Hoje nós temos duas aqui na clínica. E a Marisa é uma grande professora, é doutora na área dela, ela tem muita experiência, como muitos dos pacientes dela já sabem, né? E os alunos também. Então vai ser um prazer ter a Marisa hoje nesse bate-papo, que vai falar sobre a autonomia do idoso em seus diferentes aspectos, tá bom? Eu vi que o pessoal tá entrando. Boa noite. A Marisa já solicitou aqui, eu vou acrescentar ela aqui no nosso bate-papo, tá bom? Vamos aguardar. Oi, Fran. Oi, pessoal. Oi, Oi, boa noite. boa noite, tudo bom? Tudo bem, Ju? Tá dando para ouvir? Tá ótimo o som. Então Estamos tá aqui, bom. então, nessa noite chuvosa de quarta-feira e vamos conversar sobre a autonomia dos idosos. É isso, Marisa? Conta pra gente Sim. como que você pensou nesse tema. Para quem não sabe, a Goki é uma equipe multiprofissional, né, de profissionais da área da saúde voltados para o olhar do idoso, e cada semana a gente tem uma dedicação maior a um tema. Essa semana a Marisa ficou responsável pelo tema de autonomia nos idosos, então ela preparou um conteúdo super bacana ao longo da semana, tá fazendo, né? E essa live é o nosso ponto alto, porque é onde a gente consegue ter contato direto com vocês e fazer algo mais pessoal mesmo e fazer esse bate-papo. Então, bem-vinda, Marisa. Obrigada, Ju. Bom, esse tema, eu até fiz um post aí falando que era um tema de terapia ocupacional, mas na verdade ele é um tema transdisciplinar, né? Ele é transversal às várias disciplinas, mas é porque a gente discute bastante isso, né, na nossa formação, né? E acho que quando a gente lida com pacientes que vão perdendo algumas funções, né, se vem, porque é diferente de você ter uma doença que com certo tratamento você se recupera, ou até às vezes é uma doença um pouco mais crônica, mas que não afeta tanto o seu dia a dia, né? Então, como a gente lida com pessoas que têm perdas, né, ao longo do tempo, eu achei importante abordar, né, sobre esse assunto, né? E aí, assim, primeiro eu queria, né, começar um pouquinho, assim, em termos do próprio conceito, né? Tá. A live, a gente falou de dois termos, né? A independência e a autonomia, né? Então, muitas vezes para o leigo, esses dois termos eles são usados de modo quase que como um sinônimo, né? E se a gente for procurar, né, pesquisar no dicionário, por exemplo, autonomia ela tem relação com a autodeterminação, né? Só que quando você vai pesquisar sobre a independência, esse termo, o dicionário remete à capacidade de quem tem autonomia. Então, na verdade, conceitualmente, pelo dicionário, né, da língua portuguesa, são termos assim usados muito como sinônimos mesmo, né? Mas a gente Só que essas palavras, né? A gente tem, dentro da área da saúde, a gente entende que são coisas bem distintas, e eu acho que é super importante você colocar, né, o que é independência e o que é autonomia, para esclarecer para as pessoas a diferença que a gente usa, né, na nossa linguagem. Isto. Então, é como você falou, né? No campo da saúde, a gente vai lidando com pessoas que vão tendo perdas funcionais, né? De capacidades funcionais, ou mesmo de estruturas mesmo, do corporal, né? Então, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que perde a visão, parcialmente ou quase que plenamente, né? Aconteceu algum acidente ou alguma doença que ela teve a perda dessa capacidade, dessa funcionalidade da visão, né? Então, muitas vezes você tem estruturas e funções corporais que são afetadas. Só que o seu dia a dia,
a tua capacidade de conduzir a sua vida, realizar suas atividades no dia a dia, participar das relações sociais, elas permanecem depois de uma adaptação, claro, né, depois de todo um tempo aí, que muitas vezes a pessoa precisa, mas você consegue ir levando, né, seus projetos, né, as suas atividades e mantendo as suas relações sociais. Então, no campo da saúde, a gente vai diferenciando esses dois termos, né, o que seria a independência ou a dependência, né, e o que seria a autonomia ou a falta da autonomia, né. E aí eu remeto um pouco a um documento, só assim a título para as pessoas mesmo leigas, que não são da área, saberem que existe, né? Assim como existe a CID, que é a Classificação Internacional das Doenças que os médicos utilizam, né, para dizer, olha, você tem uma doença tal, e aí tem um código, né, com uma letra, números, né, que especifica a doença que a gente tem, né? E a Organização Mundial da Saúde também, ela desenvolveu um outro instrumento que chama CIF, que é a Classificação Internacional das Funcionalidades, das Incapacidades e da Saúde, né? E a CIF, ela foi desenvolvida em 2001, por volta de 2001, e ela é utilizada por várias equipes, né, multiprofissionais, ainda com uma certa dificuldade, né? Mas ela te dá, para além do diagnóstico, ela te dá a condição de saúde de uma pessoa ou de um grupo populacional. E a CIF é interessante porque ela vai dividindo dois grandes grupos, né, de questões para a gente avaliar. Um dos grupos fala sobre as funções e estruturas corporais, né, então fala sobre o soma, né, sobre o nosso corpo, né. E o outro conjunto, né, de questões a serem avaliadas é sobre as atividades e a participação social. Então, quando você fala de funções e estruturas corporais, a gente pode relacionar a questão da dependência ou da independência. Então, por exemplo, se eu perdi parte da minha visão, ou seja, as funções da percepção visual, né, e a estrutura, por exemplo, o nervo óptico, né, quer dizer, alguma estrutura corporal e suas funções foram afetadas. Então, eu posso me tornar uma pessoa dependente do uso de bengala ou de novas formas de comunicação, por exemplo, na leitura, né? Eu posso, apesar do uso da bengala, eu posso necessitar da ajuda de uma pessoa para atravessar as vias maiores, as avenidas, para não correr tanto risco. Então, tem toda uma modificação por conta destas incapacidades que eu adquiri por um acidente ou por uma doença. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo manter as minhas atividades e a minha participação social. Então, eu consigo manter minha autonomia no meu dia a dia, apesar de ter uma dependência para algumas atividades. Então, acho que a CIF, ela vai também contribuindo para a gente diferenciar esses dois conceitos, né? A autonomia e a independência, né? Que muitas vezes a gente usa de maneira meio misturada, como se fossem sinônimos, né? Então, acho que isso é importante estar falando, né? E uma outra coisa que eu queria falar é que, ao longo do nosso desenvolvimento, só uma partezinha mais teórica para depois a gente passar para a parte mais da clínica, né? Uhum. Ao longo do nosso desenvolvimento, desde que a gente nasce, a gente vai passando por fases, né, desse desenvolvimento, e até mais ou menos uns 13, 14 anos, a gente vive uma condição chamada heteronomia. Existem vários autores que vão estudar sobre o desenvolvimento da autonomia no ser humano, mas um deles é o Jean Piaget, né, que eu quis citar porque eu acho que é uma pessoa mais famosa, assim, mais que as pessoas ouvem falar, né? Então, na década de 30 do século passado, ele fez um estudo a partir de jogos de brincadeiras mesmo, né? E como que as crianças se comportavam nos jogos. Então, até uma certa idade, uns 12 anos, né, a criança ela vive na fase chamada de heteronomia. E depois, 13, 14 anos e para o resto da vida, ela adquire a autonomia. E o que seria essa heteronomia, né? O que é ser uma pessoa heterônoma? É uma pessoa que vive a partir de regras impostas do exterior para o interior. Então, são regras dadas
né? O Piaget fala que são regras sagradas, porque geralmente quem ensinou essa criança a saber como agir na vida, né, o que é certo, o que é errado, como resolver determinadas situações, geralmente são as figuras parentais, o pai ou a mãe, ou quem cuida dessa criança. O avô, o tio, né, um irmão mais velho, né? Então, essas regras, elas são sagradas. A criança não consegue ainda, intelectualmente, pensar sobre essas regras. Ela simplesmente aceita e segue o que foi dito para ela. E são sagradas, não podem ser modificadas. Afinal de contas, a própria criança fala, ai, minha mãe falou que é assim, e aí começa até a briga, né? Porque o outro, o seu par, né, vai falar, ah, mas meu pai falou que é assim. Né? Então, ninguém arreda o pé para mudar essa regra ou essa concepção. Né? Só que, aos poucos, essa criança ela vai conseguindo, por estruturas intelectuais, por estruturas cerebrais, ela vai conseguindo pensar sobre as regras. E ela vai conseguindo dialogar com o seu par no sentido de criar novas regras e de criar um consenso. E isto é autonomia, é você poder refletir, pensar e escolher, fazer escolhas para as situações em que você vive, para os seus projetos de vida. Mas sempre pensando também nos outros, né? Porque a autonomia não é um livre arbítrio, é fazer o que eu quiser e prejudicar o outro. É eu exercer a minha autonomia, mas também respeitando o outro, né? Então, esse autor ele fala que na época da heteronomia, as regras elas são sagradas, elas são externas, né? Elas vêm de fora e você não tem consenso, né? Você age por um certo medo, um certo temor. Ah, meu pai, minha mãe falou que é assim, então eu tenho que fazer assim, né? Então você é meio coagido a agir dessa forma que alguém ensinou, né? E na fase da autonomia, não existe a coação, né? Não existe a coerção, existe a cooperação. Né? A cooperação é esse diálogo com o outro para criar novas formas de solucionar aquela situação, ou para jogar um jogo de baralho, um jogo com regras. Então, você pode transformar as regras a partir da sua reflexão, a partir do seu pensamento. E isso para o resto da nossa vida. Então, a gente espera com os idosos que eles tenham até os seus últimos minutos de vida o exercício dessa autonomia, apesar de muitas vezes estar numa situação de bastante dependência pelas perdas de funções e estruturas corporais. Né? Então, acho que um pouco para diferenciar esses termos e o quão são importantes aí para o cuidado dos nossos idosos, né? Achei ótimo, achei ótima a definição e a referência que você usou, porque fica bem claro exatamente a forma com que nós, profissionais da saúde, nos conversamos em relação ao que é dependência, que vai mais dentro da função, do que é mais do físico, e a autonomia que remete mais ao cognitivo, né? A pessoa está apta para tomar as decisões dela de forma plena. Muito, muito interessante mesmo a forma que você expôs. Adorei. Agora, uma dificuldade, né, Juliana, você falou até das funções cognitivas, né? Eu acho que o grande desafio, né, da gente lidar com os idosos é que uma boa parte deles vão adoecendo em função, né, de algumas doenças crônicas degenerativas aí, demências, né, o Alzheimer, Parkinson, e que vão afetando funções cognitivas, né? E aí, quem vive ao entorno, né, desse idoso, fica com uma dúvida, né? Até que ponto eu ouço o meu pai, a minha mãe, o meu avô, o meu tio, que é idoso, e até que ponto ele já não tem mais condições, até porque ele tem uma demência, então eu tenho que tomar a frente das coisas, né? E tem até um artigo que fala, né, que não existe nenhuma medida que deixe claro em que momento, e é um artigo sobre idosos que sofreram amputação bilateral, né, dos membros inferiores, e, portanto, então ficam dependentes de cadeira de roda e muitas vezes de alguém para manusear, manipular essa cadeira de rodas, né? Entre outras atividades, como o autocuidado, ir ao banheiro, enfim, se vestir, né? Então, muitas vezes eles ficam bastante dependentes.
E aí, nesse artigo fala, só que a gente não tem nenhum parâmetro, né, para saber até quando eu posso considerar a voz, né, desse idoso, e ele estando numa situação de autonomia, e até quando eu vou ter que assumir. Isso porque é um artigo que fala de uma perda de uma estrutura corporal, não fala nem especificamente de funções cognitivas. Né? Então, quando a gente lida com os pacientes que têm a perda das funções cognitivas, é que fica essa dúvida, né? Ah, mas a minha mãe não está falando mais de modo coerente, né? Às vezes ela repete várias vezes isso, mas não tem nada a ver. E isso no dia a dia acaba esvaindo, né, a possibilidade do idoso exercer a autonomia em algumas situações. Né? Exato. Então, eu acredito que ele tem essa perda cognitiva, mas para algumas situações ele pode sim ainda dar uma opinião, escolher, decidir, né? E aí a gente pode até retomar a questão teórica, né? A autonomia, ela não é o laissez-faire, fazer o que quiser, não é liberdade total, porque ninguém tem liberdade total vivendo numa sociedade, né? Então, o idoso é a mesma coisa, na medida em que ele dá uma opinião, tem uma fala, tem uma vontade, uma escolha, se essa escolha não prejudicar nem a ele, nem a outros, ele pode ser ouvido e deve ser ouvido e legitimado, né, naquilo que ele falou, opinou, escolheu, né? Então, em várias situações dá para manter, sim, essa autonomia nos idosos, né? Apesar de todas essas dificuldades no dia a dia, né? É, inclusive, uma das perguntas, né, que nós recebemos durante a semana foi do Bruno, que era como orientar a família que está em negação quanto à perda da autonomia do idoso, porque é todo um processo, né? Assim, principalmente quando a gente fala de uma síndrome demencial, de uma doença de Alzheimer ou alguma outra demência, porque essa perda da autonomia não é da noite para o dia e ela não é completa, né? Ela tem vários aspectos que você ainda consegue entender e se comunicar e absorver o que aquele idoso tem de desejo e conseguir retribuir. Mas em muitos aspectos, principalmente nas questões mais burocráticas e judiciais, já fica um pouco mais difícil, né? A questão do idoso ter um responsável legal e tudo mais. Então é todo um processo, né? Não é uma coisa que vira uma chavinha. Uma noite ele está totalmente autônomo na manhã seguinte ele deixa de ser autônomo. Não é bem assim. É bem complexo mesmo, né, Marisa? Como que a gente, Sim. nós, na nossa área, é o nosso dia a dia também, né, lidar com essa situação. Eu queria que você colocasse dentro da terapia ocupacional como que você orienta as famílias, quais são as estratégias de conversar e de orientá-los em relação a isso. Então, é o que você falou, é um processo que não é de uma hora para outra, né? Ele vai aparecendo gradualmente e aí vai se intensificando, né? Então, Bruno, assim, toda perda, né, tem um processo de luto, né? Não é só a morte em si, né? Toda perda que nós temos tem, em maior ou menor grau, um processo de luto e que leva um tempo, né? Muitas vezes eu tive uma convivência com uma enfermeira, uma amiga minha, que ela está com a mãe, né, com uma demência já um pouco mais avançada, mas no começo ela tinha dificuldades de enxergar que era um problema de saúde, né? E muitas vezes, então, nesse início, parece mais como uma pessoa que às vezes se torna um pouco repetitiva ou um pouco intriguenta com alguns familiares, né? Um pouco sem tanta paciência, mas na verdade pode ser já o início, né, de alguns sinais de um adoecimento, né, de uma alteração cognitiva, né? Então, tem todo esse tempo que a família também precisa para ir entendendo que está havendo algo que é diferente de uma birra, de um mau humor, né, de uma encrenquice, né, e sim uma questão de adoecimento. Então, aos poucos, né, perceber
que esse idoso ele não tem mais condições para algumas situações, ou seja, ele é dependente para algumas atividades, só que também observar que ele é independente para outras atividades. E mesmo a autonomia, ele tem autonomia, ele não tem mais autonomia para algumas situações, né, como a doutora Juliana falou, né, algumas questões mais burocráticas que precisam mais de decisões, muitas vezes as questões financeiras, né, jurídicas, né, mas ao mesmo tempo, no dia a dia, existem muitas atividades acontecendo no nosso dia a dia que o idoso, ele pode, ele deve, ele tem, ele quer ser autônomo, né? Então, acho que esse equilíbrio que eu sei que é bastante difícil no dia a dia, né? Porque o familiar também ele é tomado por esse luto e pela perda da mãe que era ou do pai que tinha, né? Ah, ele não é mais como era antes, né? Mas acho que com o tempo se acalmar um pouco, né, em termos do coração e perceber que o pai, a mãe, o avô, a avó ainda conseguem fazer muitas coisas e essas coisas que ele consegue fazer, elas precisam ser apoiadas pela família para ele continuar evoluindo, se desenvolvendo. Eu sempre tento fazer um comparativo com criança, né, com bebê, né? É a mesma coisa. O bebê, ele nasce, ele não tem condições para várias situações, mas a mãe aposta nesse bebê. A mãe fala, a mãe conta histórias, a mãe dialoga, e o bebê não está nem, o bebê de dias, ou de um mês, ou de 2, 3 meses, não sabe nem o que está fazendo, né? O que é aquela mancha, porque ainda nem sabe que é uma pessoa, né? É uma mancha em cima dela, que está mexendo, né? São estímulos, né? Não sabe que aquela é uma pessoa e que por acaso é a mãe dela, ou o pai dela, enfim, o avô. Mas a família investe, conversa, brinca, fala coisas complexas como se o bebê estivesse entendendo tudo. Então a gente tem que apostar sempre no outro, né? Apostar no idoso. Conversa, pergunta. Por exemplo, na terapia ocupacional, às vezes eu pergunto e às vezes o paciente fala algo bastante desconexo do que eu perguntei. Eu continuo conversando, às vezes eu pego alguma palavra, algum assunto que a pessoa quis falar e a gente continua dialogando, né? Muitas vezes, nas entrelinhas, parece que o idoso ele quer falar algo, só que as palavras não saem, mas você percebe que ele está querendo falar. Por exemplo, eu tenho uma paciente que eu não posso jurar de pé junto que ela está falando isso, né? Só Deus sabe, e ela, se ela está falando isso. Mas eu tenho a impressão de que ela vai falando com palavras completamente desconexas, que é difícil ela estar nessa situação, que ela tenta fazer tudo que a família solicita, mas que ela vê que às vezes isso não funciona, que ela tenta fazer e é muito difícil, que ela fazia atividades comigo e hoje em dia não consegue mais, mas que ela quer tentar, que ela quer continuar, mas ela vai falando com palavras completamente, com um discurso completamente desconexo, mas a postura e uma palavrinha ou outra, a gente vai costurando e vai entendendo que alguma consciência tem ainda nesta pessoa e ela está querendo conversar com você, né? Então, acho que é um pouco isso, né? Dar tempo e, ao mesmo tempo, perceber em que situações eu posso legitimar essa autonomia do idoso, que é o que eu falei, desde que ele não se prejudique nem o outro, que essa é a regra básica para viver em sociedade, né? Exato. É um pouco isso. A Lu Bansi até fez um comentário que eu achei muito bacana, que é acreditar nas potencialidades para desenvolver novas habilidades, né? Acho que foi isso. Sim, sim, Sensacional, porque você tem que acreditar, você tem que dar um crédito para a pessoa que está ali, porque sim. quem está no convívio no dia a dia, quem tem um contato muito próximo, percebe, né, que existem momentos em que a pessoa está realmente plena, dizendo aquilo que ela quer dizer, se expressando adequadamente. Pode não ser o tempo todo, mas em muitos momentos Uhum. aquilo é verdadeiro, né? Aquilo é real. Sim, sim. Então, O que às vezes eu vejo, e eu acredito sim que os familiares são as pessoas que têm mais condições, porque eles ficam 24 horas com o idoso, né? Mas o que às vezes eu vejo é que nas situações sociais,
muitas vezes os familiares, sem a intenção, ou mesmo os profissionais, mesmo a gente, às vezes, né, sem intenção, às vezes a gente desconsidera o idoso. Porque é como se tivesse uma pressão social para conversar, para fluir uma conversa, para orientar, para ouvir, e às vezes a gente vê o idoso lá sem participar da conversa que está falando da vida dele, né? Então, o que eu falo assim para os familiares acontece também com a gente, profissional que estudou, que está lá no dia a dia com experiência, né? Porque acho que existem pressões sociais e culturais que estão enraizadas, né, na gente e que a gente tem que sempre ficar atento, né? Nós profissionais ficamos atentos porque somos profissionais da saúde e, no caso, a família vai ter que transformar seus hábitos para lidar de uma outra forma com este idoso, né? Observar mais, ouvir mais, dar um tempo maior para a resposta dele, né? Tem duas palavras aí que eu acho que são chaves, né? Que é tempo mesmo, né? A gente tem que ter esse tempo próximo à pessoa, dedicar a nossa atenção e a paciência, né? Eu acho que são coisas que têm que ser desenvolvidas ao longo do tempo com essas pessoas, porque é entender uma comunicação nova, né? Uma forma diferente de interagir com aquele paciente que tem ali uma perda parcial da autonomia ou declínio cognitivo maior. Sim, sim. E aí eu lembrei também de uma situação, quando você fala desse tempo e da paciência, eu sempre remeto um pouco a como o nosso mundo está atualmente, né? Porque acho que isso me afeta muito, né? Particularmente, né? Então, acho que o mundo, ele está numa situação de tanta pressão, de tanta expectativa de resultados, numa velocidade que já não é mais humana, né, que é a velocidade da máquina, e isso também prejudica muito as relações, a dinâmica que acontece em casa, né? Então as pessoas chegam em casa muitas vezes cansadas do trabalho, da faculdade, dos netos, da escola, né? E tá lá o avô, a avó que passou a morar na casa de um dos filhos, né? Tem uma dupla situação nessa relação. Muitas vezes o idoso, ele passa a deixar de exercer a sua autonomia porque ele fica com um constrangimento e uma sensação de que as pessoas já estão fazendo muita coisa por ele. Então, ele não quer atrapalhar mais, ele não quer dar mais trabalho, ele não quer ser visto como uma pessoa que reclama ou que exige. E aí ele vai como se fosse assim, murchando um pouquinho e ficando naquele cantinho, né? Até porque não é a casa dele original, né? Ele sabe que tem outras pessoas, então ele tenta respeitar as outras pessoas, mas às vezes esse respeito, ele ultrapassa um limite e passa a ser uma certa anulação, né? Uma certa conformidade de que você não tem mais direito de exercer a sua autonomia, e não é verdade. E por outro lado, né, dessa relação, existe a família, que ao mesmo tempo muitas vezes quer poupar o idoso, então não deixa ele fazer nada, só que isso também não é bom, né? Porque aí ele vai perdendo as suas possibilidades de participar das atividades, e às vezes ou é para poupar o idoso, ou também é pressionado por essa correria desses novos tempos, que são tantas funções, né? Que a filha, que o filho tem que fazer, que o neto, que a neta tem que fazer, que esse tempo também para olhar para o avô, para a avó, vai ficando cada vez mais escasso. E muitas vezes as famílias fazem, acontece muito também entre pais e filhos, né, pequenos. Você faz para ser mais rápido, né? Então a gente ouve muito mães, né, de pessoas com deficiência falando, não, eu faço porque é mais rápido, porque eu estou atrasada para ir no médico, porque eu tenho que trabalhar. E muitas vezes com o idoso também, né? A gente acaba fazendo porque é mais rápido, né? Porque no dia a dia às vezes não tem tempo para deixar o idoso fazer,
no tempo dele, né? Então, por isso que às vezes eu fico assim muito triste, né, com o andar da carruagem dos tempos atuais, né? Porque ele não favorece muito. Então, se a gente não tiver atento a ter essa escuta maior para os idosos, a olhar, a ter mais tolerância, mais paciência, a respeitar o tempo. Hoje, por exemplo, só para falar de uma experiência, né, particular, a gente tem um problema doméstico com a minha filha, né? Minha filha, no final do semestre, cheio de provas, trabalhos para fazer, eu também, cheio de trabalhos para fazer, tanto na minha casa, que eu estou sem ajuda de nenhuma trabalhadora, e dos meus 2 trabalhos, né, que eu tenho. Mas aí a gente resolveu esse problema doméstico, e aí a gente falou, vamos comer fora, né? Vamos almoçar fora, né? Que geralmente a gente acaba comendo, até pela pandemia, em casa, né? Economiza, você está mais segura, mas aí a gente falou, não, hoje vamos dar umas voltas pela rua, vamos... E aí ela ficou bem contente, ela falou assim, nossa mamãe, mas você não é assim. Eu falei, não, eu sou assim mesmo, vamos jogar tudo pro alto, que mamãe não está aguentando mais, que se F todo mundo, as coisas, né? Vamos dar um tempo pra gente. E passamos a tarde andando, com calma, na calçada, com toda a proteção, claro, né? Fomos comer num lugarzinho que estava bem vazio também, bem perto da janela, com toda a proteção. E faz muito tempo que a gente não fazia isso. Então, a gente tem que tomar cuidado para não ser fisgada por esse mundo que está numa velocidade, né, que não é humana, né? Que as crianças já nascem atrasadas, né? Hoje está todo mundo atrasado para alguma Nossa, coisa o tempo todo, né? a Realmente, gente não pode, né? eu acho que é surreal a velocidade em que a gente quer cada vez fazer mais coisas em menos tempo. Sim, sim. E toda Então, às essa vezes a gente tem tecnologia, que... o Drauzio Varela fala isso, que toda essa tecnologia desenvolvida não foi para a gente trabalhar menos, é para a gente trabalhar cada vez mais. A gente está cada vez Sim. trabalhando mais e vivendo menos, né? Sim. Então a gente tem que achar esse equilíbrio, né? Tem que parar um pouquinho, né? E ver como que está a dinâmica da nossa casa, como que está o funcionamento, porque ter um idoso, né, na sua casa é uma situação nova, né? Geralmente o pai e a mãe têm a sua residência, de repente vai, né, configurando uma situação que um dos filhos ou um dos netos tem que acolher esse familiar, né? E como renegociar as atividades, reorganizar as atividades, considerando esse familiar também como uma pessoa que vai exercer a sua autonomia na medida em que for possível, né? E que é importante para a saúde dele, né? Essa sua fala remete muito a uma das perguntas também que a gente recebeu, que é da Vitória, que ela perguntou se a aproximação de netos e bisnetos tira a autonomia. Eu não entendi bem a pergunta. Eu não sei se é mais num contexto assim de conflito de gerações, de prezar mais pela atividade das crianças do que do idoso na casa. O que você acha desse questionamento? Qual foi a sua interpretação disso? Eu acho que tem várias facetas, né? Uhum. Quando o idoso tem situações, né, de pessoas que eu já estou atendendo, que se configura desse jeito, né? A avó foi morar na casa de uma das filhas e apesar do apartamento, né, ser relativamente grande, mas a família também é grande, são 3 filhos, né? Então um dos filhos teve que ceder o quarto para a avó, né? Então já está dormindo com outro irmão. Só que aí, com essa pandemia, as aulas, por exemplo, online, em vez dele fazer no quarto, não dá, porque são 2 jovens, né, 2 alunos no mesmo quarto, aí já fica um pouco complicado por conta das aulas. Então, ele vai fazer a aula na sala, né, que não é o ambiente melhor para ele, mas é o possível dentro dessa nova configuração. Então, realmente as mudanças de hábitos, as dinâmicas, elas vão se modificar, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é tudo um aprendizado, porque
eu sempre fico pensando no passado, né? Eu também, às vezes, me esgoto quando eu tenho que acompanhar meu pai nas atividades dele, com a loucura da vida que eu tenho, né? Mas sempre eu tento retomar o passado, que às vezes eu nem lembro, né? Eu nem lembro o quanto ele e minha mãe se sacrificaram para eu estar onde eu estou, né? Eu sei algumas histórias e outras partes eu esqueci, porque a memória vai até uma certa idade, ainda mais a minha. Tem gente que lembra coisas de 2 anos de idade. Eu lembro, acho que dos 6, 7 para cima. Antes eu nem lembro de nada. Mas eu sei que se sacrificaram muito, né? Sacrificaram em termos de espaço, né? Em termos de dividir cômodos juntos, de não ter tanta privacidade, de deixar de fazer as coisas dele para fazer as nossas coisas, de deixar de comprar coisas para ele para comprar para nós, de deixar de comer para dar mais comida para as crianças. Então, se a gente for pensar, né, o neto também, né, pode pensar o quanto a minha avó fez para minha mãe estar onde está, né, e para poder dar uma vida boa, né, uma vida com as mínimas condições para mim, né? Então, se a gente, tanto os netos quanto os filhos, se a gente for pensar um pouco no que aconteceu no passado, né, tanto o que a gente sabe quanto o que a gente pode imaginar, eu acho que as coisas ficam mais leves, né? Porque você está retribuindo, né, tudo aquilo que alguém sustentou para você existir, inclusive, né? Então, acho que não é fácil, eu sei que não é fácil, né? Não é fácil perder um quarto, perder a privacidade de um lugar para usar o computador, para ouvir uma música, ou não é fácil ter que dar atenção para mais uma pessoa, né? Às vezes os adolescentes querem ficar mais no seu quartinho, né? Então tem que dar atenção para o pai, para a mãe, agora para o avô, né? Ou para a avó. Mas acho que a gente sempre... eu sei que o ser humano ele é muito imediatista, a gente pensa sempre no agora. Mas todos os jovens vão passar por isso, né? Todos nós vamos envelhecer, esperamos, né, chegar, eu espero chegar na idade das pessoas que eu atendo, né? Eu atendo pessoas com 90 anos, com 99 anos. Não sei se eu vou chegar, eu gostaria, né? Então, todos nós vamos viver isso de uma forma ou de outra, né? Então, eu acho que esse pensamento faz a gente mudar um pouquinho o nosso ponto de vista, né? De como as coisas podem acontecer numa casa e num dia a dia, né? Com certeza. Muito bonito isso que você falou. Adorei. Então, a gente chega na última pergunta, e aí a gente pode depois abrir para outras discussões também, que é a pergunta da Mari, tá? Que seria, na verdade, assim, sugestões de estratégias para manter os idosos ativos, né? Eu acho que dá para abrir aí tanto para essa palavra ativos, tanto pensando na funcionalidade, né? Mas também pensando na autonomia, né? Então, pensando na independência daquele idoso e pensando na autonomia dele. Quais são as suas orientações principais, né? Eu sei que é impossível falar tudo, mas se você pudesse resumir ou priorizar alguma coisa, o que você priorizaria? Sim. Independente, assim, que cada idoso vai ter um grau de dependência, né, maior ou menor de alguém para fazer as suas atividades, mas desde que a atividade não gere risco para ele, né, um risco de queda, de se machucar, é importante estimular que ele faça coisas. Talvez essa senhora não vai cozinhar como antes, mas ela pode participar de uma parte do preparo desse alimento, né? Talvez não consiga mais cozinhar, mas consegue montar a mesa, né? Colocar os pratos, os talheres, né? Não consegue fazer isso, mas consegue, então, parte, né, dessa montagem, distribuir os guardanapos. Talvez porque os pratos, os copos, correm o risco de cair, já tem uma confusão um pouco na distribuição desses objetos na mesa. Então, que leve só o guardanapo até a mesa. Então, o que puder estimular dentro das possibilidades de cada idoso é importante. Né? É importante. Aí eu volto a falar. Eu sei que no dia a dia, muitas vezes, os familiares preferem fazer tudo Sim.
para economizar o tempo, para ser mais prático, para não correr riscos de, sei lá, ter quedas ou demorar, né? Mas não tem outro jeito. A gente só se mantém saudável fazendo coisas, né? Talvez não seja fazendo coisas como a gente fazia ontem, né? Um banquete para a família toda, porque geralmente as pessoas se reúnem na casa da avó, do avô, né? Geralmente é o ponto de encontro de todo mundo e faz, né, um monte de comida. Talvez não vá fazer mais isso mesmo, nunca mais, né? Mas ela pode participar de outra maneira, né? Pode colaborar de outra maneira no dia a dia, no momento de montar uma mesa, no momento do seu próprio banho, né? Então, eu vou estar pegando as roupas para a senhora. Pode ser essa, avó? Pode ser essa? Tá bom. Esse pijama, né? É fazer ele pensar ou ela pensar, esse idoso pensar e participar, né? E poder escolher. Não, eu não quero essa hoje, eu quero a outra. Então vamos, né? Qual outra? Essa? Então tá bom, né? Então acho que é importante a todo momento, né? Sim. Mesmo o paciente, a pessoa que já tem uma cuidadora, um cuidador, né? Estimular que essas pessoas que já são cuidadas por algum grau de dependência, que não é total, essa pessoa que está no cuidado direto também pode atuar dessa forma, né? Não só a família, mas os profissionais também, né? Estimular mais essa preferência do idoso, né? Para aquilo que gosta de comer, que gosta de ouvir, que Sim. gosta de vestir. É muito importante, né? E eu sempre, eu falo assim, eu sei que no dia a dia não é fácil, né? Mas, por exemplo, para a grande maioria, né, dos homens e mulheres, né, que estão nos ouvindo, enfim, ou que vão passar por isso, ter filho esgota bastante uma mulher e um homem no dia a dia. Mas é a constituição da família, é uma escolha, né, que você teve, né? E você faz parte também da escolha dos seus pais, né? Seus pais te quiseram, né? E eu acho que isso é um presente. Alguém me quis, né, aqui. Então, cuidar de um idoso também esgota, né? Porque muitas vezes é responder a mesma pergunta várias vezes, né? Eu tenho um amigo que ele para mim é uma pessoa iluminada, né? Ele tem uns 50 e poucos anos agora, economista, mas já está aposentado já há um certo tempo. Ele planejou a vida dele muito bem. Ele mora numa casa de campo, a mãe está com Alzheimer, o pai faleceu. Quando ele contou que o pai faleceu, ele me ligou, eu estava na faculdade trabalhando, e ele contou, ele falou, papai faleceu. E é muito engraçado que ele fala papai, mamãe, né? Eu não tenho muito esse costume, né? E aí ele falou, papai faleceu, e começou a rir. E aí eu também comecei a rir, né? Porque ele é uma pessoa extremamente engraçada, e que até neste momento ele me faz rir, né? Porque já era esperado uma pessoa idosa, uma pessoa que estava doente. E ele contou, papai morreu e começou a rir, né? E aí a gente falou de outras coisas também, como se a morte é bem como está nos livros, só que na prática é difícil, né? Porque nos livros que falam sobre morte, sobre luto, perda, fala que a morte faz parte da vida. Ah, que beleza. Só que na hora H não é bem assim. Só que este meu amigo consegue, porque ele falou que o pai morreu, deu uma risada e ainda continuou falando comigo, porque faz tempo que a gente não se falava, né? E atualmente ele vive lá no meio do mato, né? Com a mãe com Alzheimer. Ele abre as portas dele para aquele esquema de Airbnb. Como que é? Airbnb. Bi, né? Hã? Airbnb. É Airbnb. isso. Meu inglês é péssimo, né? Mas aluga, né? E é muito engraçado. Então, ele tem a mãe com Alzheimer, a irmã mais velha dele, que tem autismo, e aí ele mora, ele e um companheiro, né? E quando ele fala com os clientes, ele já até fala, olha, eu tenho uma mãe que tem Alzheimer, uma irmã que tem autismo, mas é tudo tranquilo. A minha mãe não sai do quarto, vocês ficam no outro andar, tá? E minha irmã também, ela é super tranquila, né? E ele sempre foi assim a vida toda, né? Ele sempre lidou com o autismo da irmã de uma maneira... É mais um fato na vida da história dessa família, né?
e às vezes ele dá risada porque ele tem que repetir 1000 vezes o que a mãe pergunta, e às vezes a mãe acha que o marido ainda está vivo, aí ele dá risada e fala, não, mas papai já morreu. Então ele transforma as coisas de uma maneira mais leve e que faz parte da vida. A morte faz parte da vida, o adoecimento muitas vezes faz parte da vida, ainda mais nessa vida louca que nós levamos, né? É difícil você estar com 90 anos, 99 anos, sem ter uma dor ou nenhuma doença, né? Até existe, mas são poucas pessoas, né? Então, como viver de maneira, né, com bom humor, porque senão as coisas ficam muito difíceis mesmo, né? Eu nem sei por que eu lembrei dele. Foi muito ilustrativo Do exemplo. A gente está com um pouquinho mais de 10 minutos para finalizar. Uhum. Dentro daquele cronograma que você tinha pensado, fica à vontade para colocar o que você quiser colocar. Se alguém também quiser mandar alguma pergunta, tem tempo para a gente responder, acho que mais uma, né? E fica à vontade, então, Marisa. Acho que eu estou vendo as pessoas entrando aí, pessoas que me ensinam muito, pessoas que já estão passando, né, por uma situação que eu ainda não estou passando de uma forma tão acirrada, né? Quer dizer, eu tenho ainda um idoso na minha família, mas que ainda está muito bem, né, em termos de funções cognitivas, né? As funções corporais nem tanto. Então, acho que é todo um aprendizado, né? Você vai passando por novas fases do seu desenvolvimento e as pessoas ao seu redor também, né? E você vai aprendendo a lidar com essa nova situação, né? De ter mortes frequentes, né? Na família, de lidar com a perda e de ter que cuidar muitas vezes de um parente mais próximo, de um familiar mais próximo, de ter que reorganizar a sua casa que não foi preparada, pensada para isso, mas para receber esse idoso, né? E é o que o artigo fala, que eu acho que isso que é um pouco difícil no dia a dia, né? Até quando eu posso considerar meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó autônomo, né, e poder dar crédito porque ele está falando, né? Eu acho que tem horas, né, que se for prejudicar a saúde desse idoso ou prejudicar alguém, tem que falar não, é assim e ponto final. Aí não tem exercício de autonomia, né? O senhor não está conseguindo pensar de uma forma clara e eu estou falando que é assim, ponto final, porque se não for assim, a tua saúde vai piorar e a minha também, né? Então, faz pouco tempo eu falei isso na minha família. Por favor, me ajuda, né? Porque é isto, né? Assim como eu sempre faço paralelo com criança, não tem jeito. Assim como fala, não, pare de fazer birra, porque mamãe não gosta, chega, não precisa, e eu não quero e eu não aguento, né? E a mesma coisa com o idoso. Me ajuda, porque senão eu não vou aguentar. O senhor vai piorar e eu também vou adoecer, né? Então, tem horas que não tem escolha, né? Você estabelece ponto final. Agora, tem muitos outros momentos que tem escolha sim, que só depende da sua tolerância, da sua paciência, da sua divisão de tempo para ter um tempinho também para essa pessoa, né? De um agradecimento, né? Você despende o seu tempo, mas porque você está agradecendo, né? O que essa pessoa fez por você, né? Então, eu acho que a medida acho que é essa, né? Se não tiver perigo, né, para o idoso e para o seu entorno, tem que deixar ele escolher, tem que deixar ele falar, né? Uma vez que não vai comer tal alimento, não vai alterar a massa muscular desse jeito, ou não vai desandar alguma coisa. Então, tem que, às vezes, relaxar um pouquinho, porque senão fica muito, muito pesado. Sim. O cuidado, né, ao idoso vira uma coisa muito não saudável para ninguém, né? Eu vi aqui um dos comentários que me fez lembrar que a gente também tem que levar em consideração que, apesar de um processo cerebral que pode estar acontecendo lá, algo degenerativo,
que vá levar a uma perda maior da cognição ou da funcionalidade naquele idoso, ao mesmo tempo o cérebro é um órgão em constante desenvolvimento, né? É possível se recriar conexões, criar caminhos novos. Então, você estimular o cérebro nunca vai ser banal, nunca vai ser menos, né? Sempre é importante, em diferentes situações. Então, não é porque você tem mais de 60 anos que você não pode aprender uma língua nova, que você não pode aprender um instrumento, como foi o que a Laís colocou. Ela é professora de música e ela tem uma aluna de 67 anos que, com a aprendizagem do piano, começou a melhorar e desenvolveu o raciocínio lógico. E tem essa percepção, né, do quanto isso melhora em outros aspectos da vida. Então, estimular Esse é que o, eles aprendam, né? esse é o meu sonho, Ju. Quer dizer, meu sonho não, meu projeto que eu vou fazer. Quando eu me aposentar, eu vou. Eu já pinto, mas eu vou me dedicar mais à pintura e eu quero aprender piano Ah, quando eu me aposentar. já tem uma professora aí, estou ouvindo. Pois é. Você está em contato. E eu também lembrei, né, de um post que rodou bastante esses dias, de uma bailarina de uma importante companhia de dança, não sei se era de Londres, né, ou de Moscou, enfim, acho que era um musicoterapeuta, colocou uma música do Lago do Cisne e ela Eu vi. relembrou os gestos, né, isso viralizou, né. Então, às vezes são pequenos momentos de exercício da autonomia, né? E eu lembrei porque eu atendi até bem pouco tempo uma mulher jovem, né? Acho que ela tem 63 anos, bem jovem, mas que está numa situação bastante dependente, né? No leito, sem condições de se comunicar, com as funções cognitivas bastante prejudicadas, né? Então ela está num estágio muito, muito avançado, só que ela foi bailarina. E aí eu coloquei em um dos atendimentos a música e nós dançamos, ela sentada na cama dela, ela ainda conseguia manter o controle de tronco, então ela sentada na cama dela, então eu peguei os braços dela e a gente dançou. Né? E ela esboçou um sorriso, os olhos, você vê a comunicação pelos olhos, pela expressão facial. Então, foi alguns minutos daquelas 24 horas que eu não estou com ela, sim, mas são minutos que vão ficando nesse cérebro, nessa memória, no corpo, nas sensações, né? Então, é nisso que eu acredito, né? Porque realmente são 24 horas e a gente fica só uma horinha, uma vez por semana, às vezes 2, 3 vezes no máximo, né? É muito pouco, né? Se a gente for comparar matematicamente. Mas eu acredito que é muito para os nossos pacientes, porque senão eu nem seria terapeuta ocupacional. Nem poderia ser. Eu acredito muito mesmo que faça diferença, né, para eles e para mim também, né? Já acredita também. A gente vê na prática aqui Sim, com os nossos pacientes como isso faz diferença, né, Marisa? sim, sim, sim. Tá. Ah, então estou falando aqui a Vanessa, acho que subiu, eu não consigo mais voltar. Ah, aqui a... Peraí. Acho que estava falando alguma coisa de música. A Vanessa falou que a mãe dela entrou na escola de canto e ela tá Ah, que com 30 anos. bonitinha. Então foi isso. Canto eu não posso, Vanessa, não, 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 não tem na mínima condição. Agora piano acho que eu consigo ir bem. Tá ótimo, Marisa. Ai, Foi um prazer, então, estar com você mais uma vez. Sempre é, né? E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final. Então, a gente está com uns 3 minutinhos para acabar. Pode finalizar. E eu queria agradecer também a todo mundo que entrou, que participou, que se manifestou, porque a live realmente é feita para vocês, né? Para que a gente consiga se comunicar, fazer um bate-papo mais informal, que muitas vezes no horário do atendimento não é possível, mas que é tão importante quanto, né? Que essas informações cheguem ao público. Então, fica com o final, Marisa. então dá para ver de vez em quando, né, algumas pessoas, né, então agradecer as pessoas que participaram, tem pessoas que eu estou conhecendo através
do Instagram da Goki mesmo, né? Então, toda semana, né, uma profissional da Goki Geriatria gerencia, né, um Instagram, e aí eu conheci algumas pessoas através do Instagram da Goki que estão aqui, e eu agradeço bastante, fora os meus pequenos e as minhas pequenas que são sempre do meu coração, que estão sempre me apoiando, né? E agradecer a você também, Juliana, né, por essa conversa, por transformar essa conversa que me dá nos nervos um pouco, né, antes de começar, mas que Ah, eu depois vai também fico, saindo. amiga. A gente está na mesma aqui. A gente tem a mesma ansiedade. Não, e é engraçado, né? A gente fala de idoso, né? Mas por isso que eu falo que é uma troca, né? Eu tenho cuidado muito do meu pai, né? Que ele teve um problema físico aí, né? Só que semana passada ele falou, né? Porque semana passada eu anunciei para ele que eu já ia fazer a live dessa semana. Aí a primeira coisa que ele me falou, nossa, mas ainda falta uma semana, e você já tá preocupada? Eu falei, mas é o mínimo, né? É o mínimo uma semana. Então, como um vai cuidando do outro, né? Como quem diz, não precisa, né? Porque se for para ficar uma semana preocupada, vai ficar doente, né? Porque são 7 dias aí, né? E ao mesmo tempo eu cuidando dele também. Então, acho que é sempre uma troca e é sempre um agradecimento, né? Eu acho que a gente está aqui, todos nós, porque alguém nos quis, né? E outras pessoas estão aqui ou vão estar, né, Juju? Com Porque a gente também que a certeza. gente também quis. Você entendeu o que eu falei? Entendi. É que eu sou mais velha, né? Mas com certeza acho que Juju também vai querer alguém aí por pertinho, né? Então, essas relações, elas são de agradecimento. A gente coloca pessoas no mundo para contribuir e nossos pais nos colocaram também para contribuir, para fazer desse mundo um mundo melhor, porque tá meio difícil, né? Tá meio difícil. Mas vai melhorar. Não tá Vamos fácil. ter fé. Vamos ter fé. Obrigada, Marisa. Beijo para você. Ai, Um beijo para obrigada. todo mundo que participou. Obrigada mesmo de coração. E até a próxima, né? Isso, obrigada. Então, um beijo para todo mundo. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.